Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofereço as minhas respeitosas reverências à Suprema Verdade Absoluta, à Suprema Personalidade de Deus, a Verdade Absoluta, Vasudeva, que é a substância substancial divina. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottaman Devi Sarasvati Vyasa Tatodayam Mudiraye. Antes de recitarmos as escrituras sagradas, o conhecimento védico, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, o ser humano supremo, a Shri Sarasvati Devi, que é a deusa do conhecimento, a Shrila Vyasa Deva, que é o compilador, e aos rishis e sábios védicos, que são os guardiões do conhecimento transcendental. Nasta Praishu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamajloke Bhakti Bhavati Naistikir. Ouvindo regularmente os conhecimentos védicos e associando-se com aqueles que despertaram em seus corações o amor puro ao Senhor Supremo, prestando-lhes serviços amorosos e fazendo perguntas de forma submissa, tudo o que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o serviço devocional amoroso àquela pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus, se estabelece como um fato irrevogável no âmago do coração. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem, então, vamos lá. Vamos dar sequência no estudo da Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 8. Verso e significados, verso em sânscrito. Esse capítulo é o resumo do conteúdo do Gita. Nahi prapashami mama panujyat yachokan uchoshanan indriyanan avapya bhumo ashapnan vridan rajan shuranan api chitpatyan. Tradução: eu não consigo descobrir um meio de afastar esse pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero e inigualável com soberania como a dos semideuses no céu. Muito bem, agora eu vou então entrar na terceira etapa, no terceiro parágrafo dos significados dados por sua divina graça Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Muito bem, nós paramos aqui que nós, na última linha, nós fizemos que eles estão procurando a paz de diferentes maneiras, mas somente podem alcançar a verdadeira felicidade se, através do representante genuíno de Krishna, o homem em consciência de Krishna, consultarem Krishna ou o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, que constituem a ciência da consciência de Krishna, os conhecimentos que vão produzir na pessoa que busca o conhecimento acerca da pessoa Krishna, ok? Muito bem, vamos lá, vou continuar agora aqui no terceiro parágrafo. Se o desenvolvimento econômico, o conforto material pudessem afastar as lamentações pelos inebriamentos familiares, sociais, nacionais ou internacionais, então Arjuna não teria dito que até mesmo um reino terrestre inigualável ou uma supremacia como a dos semideuses nos planetas celestiais seriam incapazes de afastar suas lamentações. Ele buscou, portanto, refúgio na consciência de Krishna. Este é o caminho certo para a paz e a harmonia. A qualquer momento, o desenvolvimento econômico ou a supremacia sobre o mundo podem terminar por cataclismos da natureza material, mesmo a elevação a uma situação planetária superior, como atualmente procuram os homens que querem ir à Lua,
também podem acabar com um só golpe. O Bhagavad Gita confirma isto. Kshne Punye Martyalokan Vishanti. Quando os resultados das atividades piedosas se extinguem, a pessoa que está no auge da felicidade recai na mais baixa condição de vida. Muitos políticos do mundo sofrem essa queda. Estas apenas constituem mais causas de lamentação. Portanto, se queremos subjugar a lamentação para sempre, temos que nos refugiar em Krishna, como Arjuna está buscando fazer. Por fim, Arjuna pediu a Krishna que resolvesse definitivamente seu problema, e esse é o caminho para a consciência de Krishna, ou o caminho da consciência de Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito bem, pessoal. São 7 horas e 55 minutos. Eu deverei falar então até possivelmente às 8 horas e 15 minutos. Não vou falar por 20 minutos. Na época que Prabhupada estava traduzindo a Bhagavad Gita e publicando esse livro, foi a época em que houve a corrida espacial. Na época da corrida espacial, que os homens estavam, a América e a Rússia estavam correndo para ver quem conseguiria fincar a bandeira lá na Lua e estabelecer aí a sua marca de domínio nesse ambiente. Seria o domínio do espaço, né? Todas as terras já haviam sido conquistadas pelos diferentes impérios e, enfim, não havia mais espaço, terras a ser conquistadas, Austrália, Oceania, América Latina, as ilhas, etc. Estava tudo dominado. Então, era preciso ter algum local, porque o domínio interno já tinha chegado ao seu auge máximo a ponto de um estresse coletivo histérico na forma de guerras mundiais e bombas extremamente eficazes em sua capacidade de destruição em massa, que eram as bombas atômicas. Então, felizmente, os rapazes, os homens, descobriram uma outra forma de exercer esse princípio de poder e olharam para cima, para o espaço. Então vamos para fora, porque aqui dentro, se a gente continuar brigando aqui, nós vamos quebrar tudo que tiver. Então vamos brigar lá fora, porque tem mais espaço, E aí eles foram para a Lua. Tudo bem, Então eles passaram a fazer essa corrida espacial e eventualmente, num período aí, se conseguiu mandar uma missão tripulada até a Lua. O primeiro homem que sobrevoou a Terra na estratosfera foi um russo, acho que o foguete que levou ele chamava-se Sputnik, se eu não me engano. Mas depois disso, a NASA, que é uma empresa americana, com patrocínio do dinheiro americano, conseguiu construir um foguete que era possível tripulado, com tripulação, e chegaram até a Lua e fizeram lá os seus movimentos da Lua. Então foi nesse período aí que esse comentário estava sendo descrito. Agora, os Vedas, o conhecimento védico, sempre descreveram esses planetas ou essas regiões como sendo celestiais, O planeta, a Lua, o Marte, Júpiter, Indra, o Sol, esses locais, eles são chamados celestiais, planetas celestiais, e seriam então habitados por seres divinos ou semideuses ou devas. Então, dentro da descrição de signos, e dentro daquilo que nós podemos assim ter como referência a epopeia da mitologia védica,
naquilo que são as histórias que são utilizadas para contar, né, a estrutura da criação do mundo material, como é que se deu o processo da criação desse mundo material. Então, as descrições dos planetas celestiais são apresentadas, né, como sendo as suas referências de localização. E a Terra seria então, a partir da Terra, nós vendo a Lua e vendo o Sol, ali nós teríamos planetas celestiais, né? O Sol e a Terra seriam planetas celestiais. Aliás, desculpa, o Sol e a Lua seriam planetas celestiais. Então, quando os americanos pisaram na Lua, eles encontraram uma bola estéril, né, cheia de poeira, repleta de resíduos de assim, bombardeios de asteroides, né? E não havia vida nenhuma. Então eu me lembro que na época em que Prabhupada, né, estava escrevendo os comentários do Srimad Bhagavatam, os americanos chegaram na Lua e Prabhupada estava recebendo uma massagem de um devoto que ele já estava bem velhinho, e a massagem na cabeça e nos ombros, na coluna de Prabhupada ajudava muito a circulação do sangue, e ele, né, ficava mais saudável, e usava-se óleo de mostarda, né? Inclusive, só uma curiosidade, na Índia se usa muito óleo de mostarda. Aqui nós comemos a mostarda na forma de um molho, né, para usar como tempero, mas na Índia se usa muito o óleo de mostarda, como nós usamos azeite aqui, como nós usamos o óleo de cozinha, o óleo de soja. Lá eles usam o óleo de mostarda, né? O cheiro é bastante exótico, o sabor também, e é muito utilizado para fazer massagem no corpo, o óleo de mostarda. Ele é muito saudável, ele estimula a circulação sanguínea. E Prabhupada então gostava de tomar massagem nesse horário pela manhã com óleo de mostarda. E Prabhupada, ele estava tomando a sua massagem e estava sendo mostrado na televisão os primeiros passos, né, que o homem deu na Lua. Então o astronauta, o Armstrong, né, disse: esse é um pequeno passo dado, né, de um ser humano, porém é um grande passo para toda a humanidade. Nós estamos caminhando sobre a Lua. E Prabhupada olhou e disse: mas não há vegetações, não há pessoas, não há construções, então possivelmente eles não foram para a Lua, e aí não é a Lua, então eles devem ter, ido para um outro lugar. Prabhupada comentou que talvez eles não tivessem chegado à Lua naquele momento, eu me lembro claramente disso. Inclusive isso ficou registrado, né? Ficou escrito na biografia de Prabhupada, esse momento, Prabhupada assistindo na televisão os homens pisando na Lua e ele fazendo esse comentário. Depois, um dos discípulos de Prabhupada, chamado Ramanujan, esse discípulo, ele, como ele viu, né, que os homens pisaram na Lua e a descrição dos conhecimentos dos textos védicos informavam que a Lua era um planeta celestial habitado, esse discípulo, ele chegou então em Prabhupada e fez a seguinte questão: mas você disse, né, os Vedas dizem que esses planetas são celestiais, são habitados, e agora os americanos foram até a Lua e comprovaram que, na verdade, né, nós vimos lá que não tem pessoas, não tem nada, só tem poeira. E como é que vai ficar isso, né? Então, Prabhupada, naquela época, era tudo muito instável, as informações, né, eram todas muito... assim, não eram muito bem... Existia, lembre-se, a Guerra Fria, né? Então havia muita espionagem, havia muita paranoia no ar, né? E havia muita, digamos assim, a manipulação de dados naquele período, por conta da Guerra Fria. Então o Prabhupada comentou para ele que talvez houvesse, pode ser que tivesse acontecendo algum tipo de manipulação de dados. Como havia uma corrida espacial, um interesse de ambos os países para se chegar à Lua, então que essa poderia ter sido, né, um ajuste, né, assim, cinematográfico para que, né, fosse então declarado aí essa vitória. Até porque um tempo antes, num curto período antes, o russo
conseguiu pela primeira vez dar uma volta ao redor da Terra numa cápsula espacial. Então havia um frenesi mundial em termos dessa corrida. E havia sim uma suspeita de que isso tudo tivesse sido uma montagem cinematográfica para demonstrar que esse feito era falso. Então não se tinha, apesar de ter sido televisionado, né, ao vivo para todas as pessoas nos Estados Unidos, mas os governos de outros países tiveram acesso a essas transmissões, inclusive a Rússia, né, com os seus sistemas de espionagem, claro que eles estavam atentos a tudo isso. Mas ainda assim havia uma certa desconfiança generalizada de ambas as partes. Então, naquele momento, o Prabhupada ele simplesmente considerou que podia haver uma possibilidade de haver uma interferência de manipulação aí. E esse discípulo, o Ramanujan, ele então se afastou, né, saiu assim do movimento da consciência de Krishna, alegando que havia uma falha, né, conceitual entre o que estava escrito nos Vedas e aquilo que estava sendo demonstrado cientificamente, né, ali publicamente. Muito bem, hoje passados, foi na época de 60, Prabhupada foi 66, 68 mais ou menos, né, por aí, se eu não me engano. Nós estamos em 2021, então já se passaram aí mais de 50 anos, né, desse evento. Então já ficou muito claro, né, que na verdade não foi uma montagem, mesmo que tenha sido uma montagem de que seres humanos tiveram lá pessoalmente, né, caminharam sobre a Lua, mesmo que tivesse sido, né, uma montagem, ainda assim isso daí não elimina, né, o fato de que na verdade esses locais são estéreis, eles não são habitados, até porque atualmente nós temos, né, recursos muito precisos de verificação, como o telescópio semelhante ao Hubble, o James Webb também já está entrando em atividade, as sondas espaciais que podem chegar muito próximas desses planetas e fotografá-los e filmá-los, etc. Então eu acho que a ideia de que esses locais eles são habitados ou habitáveis, isso já está bem definido em termos das observações diretas que foram feitas, tá? Então, na verdade, essa Lua até também tem o caso, né, de que os espíritas, né, a comunidade espírita também tem, né, assim, nas suas conjecturações, né, nos seus paradigmas, né, na sua estrutura teológica, as afirmações de que o planeta Marte, ou Vênus, ou Júpiter, eles são locais habitados, né, com pessoas e tal. E aí também nós temos, né, sondas espaciais que já chegaram até Júpiter, já chegaram a Marte, já chegaram a Vênus, e nós não temos, né, a identificação de vida, pelo menos vida como nós, né, compreendemos nesses locais. Então, como é que ficaria essa chamada aí, né, contradição, essa dificuldade, essa fissura, esse cisma entre, né, um ponto e outro? Apesar de que esse não é necessariamente o tema principal que está sendo abordado aqui na explicação de Prabhupada, mas como foi colocado, né, o homem pisou na Lua, e existe, desculpa pessoal, então, existe, né, uma crítica ao nosso mestre espiritual nesse sentido, porque, ou uma crítica ao conhecimento védico de um modo geral, né, nesse sentido, porque se fala que esses locais são habitáveis, ou que são, né, presididos por pessoas, etc., inclusive, né, sendo planetas celestiais. Então, esse é um tema que eu já abordei em outras ocasiões, né, falando sobre como é que funciona as técnicas que são utilizadas para fazer aproximação, né, dos conhecimentos que são utilizados, né? Imagina
que nós também usamos as mesmas técnicas aqui entre nós. Por exemplo, quando nós queremos, por exemplo, explicar, né, para o nosso filho, nossa filha, o que significa o processo de nascimento, como nós nascemos, né, quando eles querem saber o que significa a virgindade, o que significa sexo, o que significa como nós nascemos, etc. Então nós costumamos utilizar metáforas, não é, para aproximá-los daquilo que vai ser um dia conhecido pessoalmente, né, como sendo realidade. Todos os educadores utilizam desses recursos chamados metáforas, né, metáforas. Eventualmente também são utilizados técnicas como a mitologia, que são utilizadas para dar explicações mais profundas ou explicações reais através de metáforas que são utilizadas, né, e são referências dessas explicações reais, tá? Ou, por exemplo, às vezes o próprio ser humano cria metáforas que talvez ele não perceba, mas como a metáfora é um recurso do universo e não necessariamente uma criação humana, os seres humanos aprendem a usar o recurso, mas é um recurso do universo em si. E só para dar um exemplo disso daí, bem simples, a metáfora, né, da cegonha, que é a forma como nós nascemos, que é uma metáfora meio que universal, né? Todos os povos, quase todos os povos pelo menos, né, do planeta utilizam dessa metáfora da cegonha, que é a maneira como os bebês chegam em casa, né, através, né, do pássaro, que é a cegonha. Então, se vocês notarem, essa metáfora, né, que é uma ilustração de como é que se dá o processo do nascimento, para facilitar o entendimento das crianças, de como é que a gente nasce, porque se não, né, inclusive num período remoto, nem se sabia exatamente como é que isso se dá, né, só se sabia que tem um intercurso sexual e desse intercurso sexual surge, né, um filho. Agora, atualmente, nós podemos acompanhar desde, né, da fecundação do óvulo até o momento do nascimento do bebê, né, a formação dos diferentes membros do corpo, acompanhar o desenvolvimento do embrião em todas as etapas. Nos tempos antigos isso não era assim muito possível, né? Agora a gente já tem esse recurso. Mas se vocês observarem, por exemplo, toda a metáfora que foi criada da cegonha, ela reflete exatamente um intercurso sexual, tá? Então, a cegonha trazendo, né, uma sacolinha com um bebê dentro. Se vocês observarem, a cegonha tem um bico comprido. Então, isso é fálico, né? Representa um órgão sexual masculino, claramente, né? A sacolinha, ela representa o útero masculino, que é o reservatório dos bebês, onde fica no corpo do homem a incubadora para os bebês, que é justamente o testículo masculino, né? Nesse ambiente ficam então armazenados, incubados, por volta de 400 a 500 milhões de bebês, né, que ficam ali adormecidos dentro de um pequeno útero nanotecnologia, que na linguagem médica é conhecida como testículos, né? É o útero masculino. E se você observa o movimento que a cegonha faz, é o movimento, né, de aproximação do órgão sexual masculino com o órgão sexual feminino. Ele tem que estar numa posição, numa estrutura fálica, ou seja, penetrante, para poder enviar então numa ejeção os bebês de uma região para outra. A distância entre a posição original dos espermatozoides até onde eles devem chegar, que é o útero feminino, com o embrião, numa equivalência seria você caminhar do Rio de Janeiro até São Paulo. Tá? Então você teria que caminhar do Rio de Janeiro até São Paulo com uma quantidade de oxigênio, com uma quantidade de água. Então você teria uma garrafinha de água e você teria talvez uma quantidade de comida bem suficiente, né? E recursos. Então você teria que caminhar até
do Rio até São Paulo sem suporte, sem barraquinha para fazer lanche, para dormir, nada, teria que caminhar sem dormir, com uma ração suficiente que desse tempo apenas de você conseguir chegar até lá. É mais ou menos essa a epopeia dos espermatozoides. Eles saem com uma quantidade de nutrientes, uma quantidade de oxigênio suficiente somente para chegar até lá. Aqueles que conseguem chegar sobrevivem, aqueles que não conseguem morrem no caminho. Isso é o que acontece na concepção. E quando na metáfora da cegonha, a mamãe, né, recebe uma batida na porta. Alguém bate na porta. Então é a mamãe que vai na porta. Por que não é o papai? Por que não é o mordomo? Por que não é sabe? Por que não é a escrava? Por que não é, sabe, o jardineiro? Por que não é o outro filho na casa? Por que é especificamente a mãe? Na metáfora, é a mãe que vai abrir a porta. Inconscientemente, né, o ser humano ele está sendo conduzido pelo princípio da metáfora, que é um recurso do universo para assim, gerar uma concepção de fenômenos que ele não compreende, que ele não entende. Então, vem a mamãe, especificamente a mamãe, e abre a porta. O que significa isso? Que a pessoa feminina, né, a mulher, se abre, permitindo que a cegonha, então, entre, ou seja, que o filhinho entre. O que a mãe faz? Ela olha e vê aquela sacolinha ali e leva para dentro da casa. E dentro da casa ela verifica o que tem, que é um bebezinho. Então, essa é toda a metáfora da cegonha. Né? Simbolicamente, o órgão sexual feminino recebe, né, os nutrientes que são o sêmen, junto com os bebezinhos, e recolhe para dentro, para o interior, que é o útero. E lá dentro tem então um bercinho, que é justamente o óvulo feminino. E esse bebezinho, esse espermatozoide, vai então se abrigar nesse óvulo, que é o bercinho. E aí ele vai crescer, vai se desenvolver. É assim que se dá o processo. Então a mamãe abre a porta, recebe o bebê e coloca para o interior, e aí o bebê cresce lá dentro, feliz para sempre, etc. Então essa metáfora, que embora seja uma metáfora muito simples, ela reflete exatamente a estrutura de um ato sexual. E nesse caso, é justamente, não é, aquilo que nós estamos querendo entender, que nós estamos querendo compreender aí. Como é que funciona o processo das metáforas? Tá? Os educadores superiores, chamados devas, também não, eles não prescindem desse recurso metafórico para educar as suas crianças, que são as diferentes civilizações humanas espalhadas no universo, sob responsabilidades desses pedagogos, desses educadores. Então, muito embora a metáfora da cegonha, por exemplo, reflita, não seja real, a história não se dá exatamente dessa forma, o processo do nascimento, mas ela reflete uma realidade intrínseca a ela, que é um ato sexual, a forma como se realiza um ato sexual. Então você conta para a criança como é um ato sexual entre dois adultos, com, né, as alegorias que são adaptadas ao tipo de experiência que ela tem de realidade. Ok, funciona. Por um tempo, né? Por um tempo funciona. Depois, se você vai continuar contando essa história para seu filho, quando ele tiver 12 ou, 15 anos, claro que essa criança vai achar que você tem algum problema psicológico, né? Enfim, ou que você está apenas brincando, né? Tá assim, conjecturando, tá na linguagem, né, que você está zoando, né? Não é real. É claro que nessa idade uma adolescente já conhece muito bem os detalhes técnicos dos relacionamentos sexuais. Então essa história não vale mais, ela não serve mais, ela funciona por um tempo, mas não por todo o tempo, tá? Então, assim, as descrições que são oferecidas nas diferentes culturas humanas para entender o universo têm uma funcionalidade real por um tempo, depois ela deixa de ter. E não é que ela perde o seu valor objetivo enquanto informação,
Porque a informação de que existe um relacionamento sexual está intrínseco à metáfora da cegonha, não deixa de ser válido essa verdade depois que a metáfora em si perde a sua validade, no sentido de fornecer uma base de conhecimento para um ser, né? Então, para uma criança, a metáfora da cegonha vale, funciona. Para um adolescente, um adulto, já não funciona mais. Embora ela não funcione mais, ela não perde a sua validade como informação, porque ela continua sendo válida, ou seja, ela está representando um relacionamento sexual. Isso é real? Isso é verdadeiro? Então nós também observamos esse mesmo recurso de linguagem na linguagem dos Devas ou na linguagem dos Vedas, tá? O ser humano, ele, baseado na motivação desse recurso, ele cria muitas metáforas ou chamadas mitologias, né, para poder entender o fenômeno da criação do universo. E dentro da cultura védica também esse princípio está manifesto. Muito embora, por exemplo, para nós, verificar que a Lua não possua pessoas coabitando ali, não significa que a informação intrínseca de que há planetas celestiais seja inválida, né? A metáfora de seres celestiais, de planetas celestiais habitados, que são as civilizações Devas, ela não se elimina, ou seja, ela não se invalida por conta da verificação de que os fenômenos locais não correspondem às informações acerca, né, das escrituras que são apresentadas dentro dos Vedas. Então, a partir daí, os pesquisadores e intelectuais partem do princípio de que essas descrições védicas seriam então mitologias, seriam as mitologias védicas, o que não deixa de ser verdade num certo nível, porque essas descrições elas refletem um tipo de realidade que nós não podemos observá-las na prática com os equipamentos que nós temos. Então, qual a conclusão que nós chegamos em relação a isso daí? Porque no próprio significado, o Arjuna menciona que eu não tenho interesse em ser feliz, ou seja, eu não vou conseguir ser feliz mesmo que o meu reino na Terra seja equiparada à opulência dos habitantes do céu ou dos planetas celestiais. E normalmente dentro da cultura védica, os planetas celestiais são referenciados na Lua e no Sol e em outras regiões, né? E aí, quando nós fazemos essa correlação e verificamos os dados apresentados, né, pelas observações naturais e as descrições, inclusive as menções do próprio Krishna em relação aos planetas celestiais ou às falas de Arjuna, nós podemos conjecturar que essas informações elas seriam mitológicas. E aí, por efeito dominó, claro, né, nós colocaríamos também a propriedade intelectual de Arjuna, bem como a propriedade intelectual de Krishna, nesse efeito dominó, como sendo partes da cultura da mitologia védica, e que, portanto, Krishna estaria expressando um contexto mitológico como consequência, o que dá um efeito desgastante ou um estresse de decadência em toda a estrutura do conhecimento védico. Então seria esse o efeito colateral de não conseguir fazer essa correlação que existe entre o método de educação que é utilizado por um adulto aplicado sobre uma criança. Lembrem-se, a humanidade é uma criança em desenvolvimento, então é natural que educadores utilizem-se de recursos metafóricos iniciais para dar uma referência para que essas crianças tenham uma noção de realidade, mas isso tem um prazo definido, né? E esse prazo definido parece que chega um momento em que ele já não funciona tão especificamente como ele é apresentado nos termos das suas metáforas, como por exemplo, nós já não conseguimos mais simplesmente relacionar a Lua, ou Marte, ou Vênus, ou Júpiter como sendo regiões habitadas de acordo com a nossa experiência de habitação, a partir, né, dessas verificações que nós temos naturais. Se diz que, na verdade, esses planetas eles estão no outro nível, um nível mais sutil, e que esses que nós observamos é o aspecto grosseiro, né, o aspecto mais denso, e que haveria uma dimensão mais sutil, e essa dimensão mais sutil seriam então
as regiões dos planetas celestiais. Essa afirmação ela tem uma certa correspondência, mas ela não é exatamente muito convincente do ponto de vista da experiência de observação que nós temos. Acontece que a cultura védica, o fenômeno de aculturação do conhecimento védico no planeta Terra é uma experiência real, visível, palpável, estruturas de arquitetura, construções que fogem da capacidade comum dos seres humanos de produzirem num período histórico do passado, inclusive hoje, com os equipamentos que se possuem atualmente. Algumas das estruturas de construções no planeta Terra não se podem ser replicadas, devido às suas dimensões que fogem às capacidades atuais, mesmo com os equipamentos que nós temos. E ao mesmo tempo, as afirmações de que essas pessoas interagiam, com os seres humanos a ponto de serem semelhantes, com diferenças diferenças de perfeição das formas e de força dessas formas. Agora, para fazer um fechamento aqui do raciocínio, atualmente se utiliza um conceito que é chamado de pós-humanos, que seriam civilizações muito evoluídas, que dominam a tecnologia de utilização da energia das próprias estrelas. Por exemplo, nós dominaríamos a energia do Sol e através do domínio da energia solar nós seríamos capazes de produzir máquinas, equipamentos e benfeitorias no planeta, etc. Então haveriam civilizações pós-humanas com capacidades pós-humanas, com recursos para além dos recursos humanos, que teriam condições de dominar essas tecnologias e transitar de uma galáxia para outra, reconhecer todos os ambientes habitáveis dentro da própria galáxia deles e também poderiam viajar de uma galáxia para outra, fazendo intercâmbios culturais entre galáxias. Dessa forma, assim como o Cristóvão Colombo fez, atravessando o mar, os vikings, etc., ou os fenícios viajando, diferentes países e fazendo uma globalização cultural a partir do extrato do comércio, e os espanhóis atravessando o oceano, os portugueses e colonizando as Américas, criando uma globalização. Então haveria também civilizações pós-humanas criando essa globalização entre galáxias ou entre sistemas solares habitados dentro da própria galáxia. Os Vedas mencionam os planetas Swargas, essas regiões elas ficariam bem distantes da Terra. E essas regiões então estariam esses locais que nós chamamos de planetas celestiais, que são onde haveria então a Lua, o Sol. Quando o conhecimento védico fala o Sol como sendo um planeta celestial, quantos sóis existem na galáxia? Trilhões, talvez, de sóis. Então, quando se fala que existe uma região celestial chamada Swarga, e essa região são habitados por esses devas. Esses devas é o equivalente daquilo que nós entendemos atualmente como pós-humanos, com uma civilização com condições de interferir culturalmente em outras civilizações de menor porte, como é o caso da Terra. Então isso não invalida o fato de que as afirmações védicas de que os planetas celestiais seriam habitados, em termos de sendo uma afirmação real. Apenas que informar que essa Lua ou essa Terra seria uma referência como um efeito metafórico para dar uma ideia de alguma coisa distante, de alguma coisa que está para além da nossa capacidade de contato pessoal, porque até mesmo porque até hoje nós ainda não tivemos de fato condições, isso em breve vai ter, de conviver com esses ambientes locais. Então você joga aí 50 mil anos atrás, então é tempo suficiente para que a humanidade amadureça para compreender como é que funciona a linguagem das metáforas sem que isso contamine
a ideia de que é uma informação verdadeira e que existe de fato uma região conhecida como Swargas, que são regiões habitadas por civilizações muito superiores às humanas, que recebem interferência ou que produzem interferência sobre as colônias humanas, que é o nosso caso. Então, agora sim, fechando, da mesma forma que o fato de nós sabermos como é que se dá o intercurso sexual propriamente dito não elimina a informação intrínseca à metáfora da cegonha, semelhantemente o fato de nós entendermos que esses planetas locais do sistema solar não são habitados por seres humanos ou em vidas semelhantes às humanas ou até mesmo vidas superiores às humanas, não elimina a informação de que haja, né, uma relação direta entre pós-humanos e humanos, tá? Então, eu gostaria de, né, assim, mencionar esse ponto aí, porque nós estamos lidando com um compêndio de conhecimento bastante polêmico, principalmente devido ao fato da multiplicidade colorida de metáforas que são utilizadas dentro do compêndio de conhecimento védico, que a gente precisa ter uma certa sobriedade nesse momento aí, para não defender teorias que são facilmente descartáveis do ponto de vista da observação natural, e também não perder a essência do conhecimento, que é a informação intrínseca às metáforas que são sugeridas como referências de conhecimento, tá? Muito bem, então eu vou ficar por aqui, né? Eu passei um pouco, 10 minutos além, né, do que eu havia previsto, mas eu acho que foi útil, foi necessário. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, and falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna, you could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Take us home, Benji. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare